O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que isso é lícito. Alguém diz a seu pai ou sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. E Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Jorge, rogai por nós. São Bento e Santa Escolástica, Rogai por nós. podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, presentes aqui na nossa paróquia, presencialmente, e vocês que rezam conosco também em casa pelas redes sociais, a palavra de Deus trazida para nós nesta quarta-feira da quinta semana do tempo comum, toca em assuntos que de forma muito clara e direta nos convidam a uma revisão de vida. Jesus nos apresenta hoje no Evangelho algo que faz toda a diferença na nossa vida. Estamos mais do que nunca fazendo uso de práticas externas, porque a pandemia assim requer, e aquilo que é citado hoje no Evangelho tem sido praticado de forma, podemos até dizer, exaustiva por muitos de nós, pelo medo, pela situação que estamos vivendo. Temos cuidado talvez das nossas mãos como nunca cuidamos antes. Mas Jesus hoje quer que nós olhemos por uma outra ótica. Há um vírus pior do que o corona, que é o vírus do pecado. Existe um mal muito maior do que tudo aquilo que nos cerca do lado de fora da nossa vida. E Jesus é muito claro que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do nosso coração. É de dentro dele que Jesus cita uma lista muito grande, mais de 13 itens, e ali ele poderia enumerar muitos outros, que nos levam para dentro de nós. Hoje nós vivemos um momento, a própria pandemia nos leva a isso. Precisamos voltar para dentro de nós. A realidade que nós estávamos vivendo até a pandemia podia nos iludir de que essa vida se resolve dando atenção somente a ela. E com o que nós estamos vivendo hoje, muita gente está voltando-se para si mesmo, está se questionando, está procurando descobrir que dentro de um corpo humano habita um Deus que nos ama. E por isso, cada uma das leituras de hoje nos trazem um grande ensinamento. De cada uma delas nós tiramos algo para a nossa vida. E eu gostaria, de forma muito breve, de deixar um convite a partir da palavra de Jesus hoje, nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos, ter a palavra dele como referência para o contexto atual que nós estamos vivendo. Temos visto tantas coisas exteriores, tanta confusão, tanta bagunça, tanta desordem, tantas direções, e nós não vamos nos encontrar se não fizermos o caminho oposto, entrarmos em nós e a partir do nosso interior olhar aquilo que nos rodeia. Por isso cada uma das leituras nos ensina algo nesse sentido. Da primeira leitura eu gostaria de destacar que esse encontro consigo mesmo e possivelmente com Deus e com o próximo passa por um teste que se chama obediência. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, Deus dizendo a Adão, após dar tudo aquilo que poderia ter dado a ele, Deus precisava testá-lo, como Ele precisa testar a mim e a você.
E para nós provarmos nossa fidelidade a Deus, nós precisamos ter a oportunidade de dizer sim ou não a Ele. Vimos na narrativa que Deus disse a Adão: você pode tocar em todos os frutos que existem aqui no jardim do Éden, menos neste conhecimento do bem e do mal. O dia em que você tocar nele, você vai morrer. O ser humano precisa de limites. Uma pessoa que não tem limites, ela se perde em si mesma e, consequentemente, levará outros à perdição também. O ser humano precisa de limites. E por isso Deus, quando nos criou, Ele deixou bem claro limites, até onde nós podemos ir. E não é porque Ele está escondendo alguma coisa de nós. Não é que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fosse um fruto melhor do que todos os outros que foram permitidos aos nossos primeiros pais. Não. Deus precisava testar a obediência dos nossos primeiros pais. E nós vimos que, infelizmente, o resultado não foi o esperado. Eles foram derrotados pela desobediência. Então, o primeiro ensinamento para nós nesta noite, nessa busca interior de nos encontrarmos conosco mesmos, de nos encontrarmos com Deus, de nos encontrarmos com o próximo, é obedecermos a palavra de Deus. O que Deus diz deve ser levado a sério. O que essa palavra ensina, nós não temos o poder de forma alguma de transformar, de modificar, de aliviar. Enfim, nós só temos uma saída: obedecê-la. E é dessa obediência que surgirá a possibilidade de provar que nós de verdade amamos a Deus, que de verdade nós somos fiéis a Ele. Então esse é o primeiro ensinamento. Provamos que amamos o Senhor se obedecemos aquilo que Ele nos pede. Se Ele diz sim, sim. Se Ele diz não, não. O que passa disso, disse Jesus, vem do maligno. No Evangelho nós encontramos um convite para voltarmos para dentro de nós. E esse convite é feito de uma forma muito clara. Entendamos, não é que não devemos cuidar, como eu disse, talvez em nenhuma época nós tenhamos cuidado tanto de higienizar nossas mãos. Esta é a ordem que nós recebemos, é uma das formas que nós temos para nos proteger da pandemia. Mas Jesus gostaria que o mesmo cuidado que nós estamos tendo com o nosso corpo, com o vírus, nós tivéssemos com o nosso espírito. Que nós pudéssemos cuidar do lado espiritual nosso com tanto esmero e empenho como nós estamos cuidando do nosso corpo. Porque no nosso corpo Deus habita. E como disse o Salmo de hoje, belamente, ele termina dizendo: se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Essa é a realidade humana. Se Deus tirar o respiro, se Deus tirar o Espírito que Ele colocou em nós, nós voltamos ao pó, à realidade que nós somos. Essa é a realidade humana. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, dentro desse contexto tão trágico que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos uma oportunidade muito grande de aproveitá-la para termos um encontro mais profundo com Deus, de verdadeiramente desenvolvermos uma intimidade maior com o Senhor, como Ele deseja de cada filho e de cada filho seu. Como Ele desejou com Adão e Eva no paraíso, onde todas as tardes Ele vinha e ficava com eles,
mas precisou testá-los, e hoje nós colhemos um fruto muito amargo da desobediência deles, o fruto do pecado, que é tudo isso que Jesus citou no Evangelho, que nos contamina. Então hoje nós somos convidados a fazermos também uma avaliação de como está o nosso interior, porque é daqui que sai tudo aquilo que prejudica a nós e também aos nossos irmãos e irmãs. E o Salmo, por sua vez, nos convida a sermos gratos a Deus, porque Ele nos dá a sua palavra como referência. Diz hoje na aclamação ao Evangelho, tirado do Evangelho de São João, uma palavra muito verdadeira: vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Então nós queremos pedir nessa Santa Missa de hoje, que sigamos a palavra de Deus, que nos santifiquemos na verdade da palavra de Deus. Passe o tempo que passar, essa palavra será sempre nova e atual. Se nós obedecermos ao que está aqui, nós vamos ser felizes. Vamos vencer os obstáculos, as pandemias, as lutas, e vamos chegar aonde Deus preparou para nós. Agora, se nós escolhermos outro caminho, Deus respeitará as nossas escolhas. Infelizmente, cada um colhe aquilo que semeia. Então, passe o tempo que passar, o fruto virá da nossa colheita. Então nós só temos esta vida para semearmos o bem, para fazermos o que é certo, para podermos no final ter uma colheita abundante. Hoje nós estamos rezando pelas almas dos nossos irmãos de 7º dia, de um dia. Amanhã alguém pode estar rezando por nós, daqui a 7 dias alguém pode estar rezando por nós. Como disse o Salmo, se tirar o respiro, voltará ao seu nada. Então essa é a realidade humana. Deus nos ama, mas Ele precisa que nós queiramos amá-lo também. Queiramos tê-lo como o mais importante da nossa vida. Esse é o desejo dele para cada um de nós. E a santa que nós celebramos hoje, fechando a reflexão, ela é um modelo de santidade, porque ela viveu exatamente o que Jesus está nos pedindo hoje. Conhecemos muito bem o seu irmão, justamente porque São Bento é invocado na luta contra o demônio, é invocado na luta contra o inimigo de Deus e o nosso inimigo. E a irmã dele, segundo a tradição, tiveram um encontro, ela foi visitá-lo e se encontraram e começaram a conversar sobre as verdades eternas. E chegou um momento que São Bento preparava-se para voltar para o convento. E ela disse: não, vamos continuar conversando. E ele disse: não, de forma alguma um monge pode ficar fora do mosteiro à noite. E nesse momento Santa Escolástica baixou a cabeça na mesa e rezou. E de forma misteriosa, aquele tempo bom transformou-se numa grande tempestade, aonde o São Bento foi impossibilitado de poder sair. E ela disse, aliás, ele disse para ela: o que você fez? Ela disse: simplesmente eu pedi para aquele que me deu aquilo que você negou. Eu pedi para que nós pudéssemos falar mais sobre as verdades eternas e você preferiu ir embora. Então eu pedi para aquele que é maior e ele me obedeceu. E ela termina dizendo que venceu aquela que mais amou. E quando ele estava no mosteiro, 3 dias depois, ele viu
quando a alma dela era levada ao céu pelos anjos. Essa é a história na vida de Santa Escolástica. Ela estava prestes a morrer e Deus deu a graça de poder ainda se encontrar com seu irmão na terra. E recebeu uma prova de que a fé, de que o amor ao Senhor, é possível obter dele tudo o que nós precisamos. Então, fechando a nossa reflexão da primeira leitura, sejamos obedientes a Deus. Não queira o que Deus não quer. Aprendamos com o Salmo a sermos gratos a Deus por tudo, até mesmo pelas coisas difíceis da nossa vida, por aquilo que nós não gostaríamos de passar. Deus sabe tudo e por que nós precisamos passar. E no Evangelho aprendamos que a pureza vem do nosso interior e que a fé de Santa Escolástica nos estimule a vivermos da palavra de Deus. Passe o tempo que passar, disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Que as suas palavras nos guardem, como dizia São Bernardo, aquele que guarda a palavra de Deus o guardará. Assim seja. Amém.